Olá, meu nome é Matheus Monteiro, eu sou aluno do Instituto Federal Campus Aracati e hoje eu vim resolver com vocês uma questão de taxas relacionáveis. A questão diz o seguinte: um avião voa horizontalmente uma altitude de 2 km a 800 km por hora e passa diretamente sobre uma estação de radar. Encontre a taxa segundo a qual a distância entre o avião e a estação aumenta quando ele está a 3 km além da estação. Bom, o desenho que eu fiz para resolver essa questão é um triângulo. Por que um triângulo? Porque ele fala que o avião está voando horizontalmente a uma altitude de 2 km, que seria essa lateral aqui, e ele passa diretamente sobre uma estação de radar, ou seja, ele já passou da estação. Ah, aí ele pergunta qual é a taxa da distância entre o avião que aumenta quando ele está a 3 km da estação, ou seja, em cima seria o 3 km, porque aqui seria o ponto onde estaria a estação e aqui seria o ponto onde está o avião, porque ele já passou essa distância de 3 km. Esses 2 km seria da altitude que ele fala, ou seja, essa altitude é fixa, ela nunca vai mudar e ela não vai variar. E aqui o H seria a taxa segundo a qual ele aumenta quanto ao tempo que passa. Bom, ele fala que a velocidade média dele seria 800 km por hora e a gente inicia resolvendo esse problema com um simples teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das médias do cateto. Aqui eu vou substituir, fica h de t ao quadrado. Por que esse t? Porque o h ele vai depender de t, ele vai variar com o tempo. Essa distância ela vai variar com o tempo. Quanto o tempo aumenta, quanto mais o tempo aumenta, mais o h vai aumentar. Igual a de t ao quadrado, que ele vai aumentar também com o tempo. Quanto mais tempo passar, mais o esse a vai aumentar essa distância, vezes 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado e não uma variável? Porque o 2, como eu falei, é a altitude que o avião está voando. Ela não vai variar, ela vai ser fixa a todo momento. Bom, como é que ficaria a derivada disso? Aplica aqui a regra da cadeia. Esse 2 e 10 para frente fica 2h vezes dH sobre dt, que seria a derivada do t, igual a 2a, eu desci esse 2 para frente do a, 2a vezes dA sobre dt, mais zero. Por que zero? Porque a derivada de uma constante, que seria o valor que ia dar aqui, é zero. O que é que eu faço? Eu divido tudo isso aqui por 2, eu corto esse 2 pela divisão do 2, daria 1, e ficaria assim: h vezes dH sobre dt igual a A vezes dA sobre dt. O que é que eu faço? Eu preciso achar esse h. Eu aplico novamente Pitágoras, só que só para me achar o h. O signo dos valores: h ao quadrado igual a A, que vai ser esse valor de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Como eu falei, o 2 não vai variar, por isso que eu não estou colocando ele como uma variável. Aí ficaria h ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4, e tudo isso ficaria raiz de 3 no fim. Beleza, agora eu vou jogar essa raiz de 3 para a fórmula e vou substituir os valores. Ficaria raiz de 13, que fica no valor de h, vezes dH sobre dt, que é o que eu estou atrás, da taxa de variação que aumenta seguindo o tempo e a distância do avião entre a torre, vezes igual a 3, que é o dA sobre dt, vezes 800. Não, o 3, que é o valor de A, está aqui, vezes 800. dA dt, que seria a velocidade média que o avião está voando, e ficou 800. Vai ficar assim: dH sobre dt igual a 2.400, que é 3 vezes 800, sobre raiz de 13 km por hora. Essa vai ser a taxa segundo a qual a distância do avião aumenta quanto a estação aumenta através do tempo.